Eu já fui uma pessoa que eu me importava demais com a opinião dos outros. E não só isso, eu me entregava tanto pros outros que às vezes eu esquecia até de mim. E cara, eu tava aqui refletindo sobre isso e uma vez eu conheci uma pessoa e essa pessoa gostava muito de Harry Potter. E cara, eu nunca assisti Harry Potter na minha vida, eu nunca fui fã de Harry Potter. Só que eu era tão carente de amizade, eu não tinha amigos, eu não tinha pessoas próximas, que essa pessoa falou pra mim que ela gostava de Harry Potter. E aí eu virei pra ela e falei que eu também gostava, só que tipo assim, eu nunca nem assisti. E aí quando eu cheguei em casa, peguei o contato dessa pessoa, eu comecei a entrar no Twitter, no Google, pra pesquisar meme de Harry Potter, só pra eu poder conseguir puxar assunto com aquela pessoa, sabe? E aí eu ficava mandando meme de Harry Potter, sabe? Pra essa pessoa, tipo, olha, kkk, eu também amo Harry Potter, olha isso, essa cena foi muito top. E era coisas que na verdade eu não tava nem assim por dentro, sabe? Eu sempre fui muito ligeiro em relação a isso, a gente sempre fui muito esperto com essas coisinhas, sabe? Em questão de começos de comunicação, sabe? Por isso que eu sempre fiz muito, assim, colegagem que eu achava que era amizade, sabe? Então eu comecei a falar com essa pessoa, sendo que na verdade eu nem curtia Harry Potter. Olha só que engraçado. Isso mostra como que eu queria estar rodeado de pessoas, não importasse como, né? Independente se batesse com ela, se não batesse, se fosse uma amizade recíproca ou não. Eu simplesmente queria ser amigo daquela pessoa. Então eu tinha essa necessidade, sabe? E eu colocava as pessoas num pedestal muito grande, né? Teve uma vez também na minha vida que isso aí me marcou demais. Eu fiz uma festa de aniversário, gente. Eu convidei umas 40 pessoas ou mais, sabe? Aluguei mesa, cadeira, né? Foi na casa da minha avó, que era um lugar mais alto, maior, assim. Fui convidando aquele tanto de gente. E tinha uma pessoa em específico que eu queria muito que fosse. Porque ela era uma pessoa, assim, que ela moveu algumas coisas para me ajudar, sabe? Ela foi uma pessoa, gente, assim, que ela fez o mínimo pra mim. E eu sempre fui uma pessoa do seguinte: quando alguém fazia o mínimo por mim, me dava uma mão, eu dava tipo assim 4 braços pra ela, sabe? Eu sempre fiz isso, eu sempre achava que ser assim era ser uma pessoa boa, né? Então eu queria muito que essa pessoa fosse, muito mesmo. Eu fiz tudo pensando nela. E aí eu ficava falando pra minha mãe, né? Minha mãe, ela mexe com decoração de festa. E eu ficava, mãe, fulana vai vir. Aí eu falava pro meu pai, pai, fulana vai vir. Aí meu padrasto também, né? Que é o esposo da minha mãe. Eu sempre falava com ele, nossa, fulana vai vir, né? E eu tenho um relacionamento, né? Então eu falava também, nossa, fulana vai vir. Ficava o tempo todo falando isso. Chegou o dia da festa, gente. Tudo que eu fiz foi pensando naquela pessoa. Vocês acreditam? A música que eu tava escolhendo pra tocar no fundo não era pensando em mim. Era meu aniversário. Mas eu tava pensando naquela pessoa cantando, sabe? A organização, sabe? As coisas, eu pensava nela ali envolvida, né? Eu pensava até em detalhes ali que eu não posso nem falar aqui nesse vídeo, senão vai dar muito na cara quem que é a pessoa. Como eu falei pra vocês, eu convidei umas 45 pessoas, alugamos mesa, cadeira, aquela bobagem toda. E, gente, juro pra vocês, no máximo eu acho que foi umas 12 ou 15 pessoas. Tipo assim, 90% de quem eu convidei não foi. Não foi mesmo. E eram pessoas assim, colegas, conhecidos, pessoas que eu conheci desde criança, sabe? E aí elas não foram. E principalmente essa pessoa que eu queria muito que fosse. Cara, eu fiquei muito frustrado, velho. Muito frustrado porque ela não foi. Porque como eu falei pra vocês, eu fiz tudo pensando nela, sabe? E eu tomei na bunda bonito, mas foi muito bom pra eu aprender a parar de colocar as pessoas no pedestal. E essa pessoa era uma pessoa do seguinte, que eu falava assim, olha, esse ser humano é maravilhoso, ele faz isso, isso, aquilo, ele é inteligente, ele faz... Eu sempre fui assim, sabe, de aumentar demais as pessoas. Então eu colocava muito no pedestal, sabe? E não só essa pessoa, já fiz isso com outras pessoas na minha vida também, sabe? Eu tive uma situação onde uma pessoa que me estendeu a mão e me ajudou, assim, moveu alguns detalhes também pra me ajudar, tipo essa pessoa, só que foi agora num âmbito diferente. E aí, cara, eu virei um pateta, virei um bobo pra essa pessoa. Juro pra você, se essa pessoa mandasse eu lamber o chão, eu lambia. Porque eu fiquei muito grato ao que ela moveu pra me ajudar, sabe? Olha, gente, isso aí é muita bobagem, tá? Se uma pessoa te ajudou, se ela te deu uma oportunidade, se ela cooperou para o seu bem, você tem que agradecer e fazer o mesmo por ela. Agora, você ficar fazendo demais para os outros e você percebe que aquilo não está sendo recíproco, cara, isso não adianta, cara. Não adianta que a conta não bate, a conta não fecha. Você vai sempre fazer mais pro outro e sempre que alguém te dá um mínimo do que ela deveria te dar, você vai achar que é muito.
tá? Então essa pessoa, ela me fez uma coisa que pra mim foi boa, né? E eu fiquei igual um bobo atrás dela e agradecendo aquela coisa toda. Só que no final, eu descobri, eu sou muito bom em captar as coisas, assim, demorei no caso dessa pessoa, mas eu captei muito bem. Eu sou muito observador, né? E eu comecei a entender que, na verdade, essa pessoa estava por trás de tudo de ruim que estava acontecendo comigo naquele local, né? Então, olha só, eu bobo pra ela porque ela fez algo por mim que eu achava que era muito grande e, na verdade, ela era me prejudicando, né? Então, assim, gente, vamos parar de colocar as pessoas no pedestal, sabe por quê? Quando a gente coloca pessoas no pedestal, a gente está se tirando de lá, tá? O pedestal da sua vida, vamos dizer assim, né? O palco da sua vida tem que ser você e as suas escolhas, as suas atitudes. Por exemplo, lá na festa era para eu estar pensando nas músicas que eu gostaria de ouvir e não nas que essa pessoa queria ouvir, na é verdade? Mas eu fiquei pensando nela tanto que aí a própria vida, o próprio universo falou assim, vamos ensinar ele, sabe? Vamos ensinar ele aí nessa situação. E foi aonde eu mais aprendi. Por quê? Porque eu percebi ali que eu estava fazendo papel de bobo, né? Papel de trouxa ali, literalmente. Gente, minha água do café tá fervendo, vou lá pegar. Gente, eu amo o cheirinho de café assim de manhã, é muito bom, né? Olha só. Eu tomo café sem açúcar. Agora sim, gente, ó, tô com meu cafezinho aqui sem açúcar. Olha essa fumacinha, que delícia, gente, logo cedo de manhãzinha, muito bom. E minha garrafa árabe, olha só, gente, que top. Minha garrafa árabe de café térmica. Eu tomo café sem açúcar, já tem 5 anos, desde 2020, né? E depois eu posso até fazer um vídeo falando sobre isso. Enfim, gente, continuando, né? Eu aprendi, então, a não colocar mais as pessoas no pedestal na minha vida, sabe? Tem muitas pessoas, gente, que fazem isso pra manipular a gente, tá? Mas não é errado da outra parte você querer agradecer, né? Você querer ter essa empatia pela pessoa. E é o seguinte, se você agradece essa pessoa, se você tem empatia a essa pessoa, se você, assim, começa a fazer coisas e a pessoa começa a agradecer também e aquela troca de reciprocidade, continue. Continue. Mas nos meus casos não era. Eu colocava as pessoas no pedestal, só que elas faziam questão de me mostrar que elas não deveriam estar lá. Ainda bem, porque eu consegui pegar meu lugar de volta, entendeu? Vamos dizer assim, né? Isso tudo que eu tô falando aqui, pessoal, são analogias, tá? Não vamos levar, não, assim, em outro sentido, não, porque isso aqui é um sentido figurático, né? Então, assim, gente, vamos começar a colocar nós mesmos no centro da nossa vida, sabe por quê? Enquanto você ficar esperando dos outros, você vai se frustrar e vai se frustrar legal. Então, a moral que eu quero trazer para esse vídeo para vocês é o seguinte: se você sente que você está se esforçando demais para caber na vida de alguém, talvez o problema não seja você. Talvez o problema seja o lugar que você está tentando caber. Esse lugar não te aceita. Esse lugar não te quer. Esse lugar só quer que você deixe de ser você para começar a agradar o outro. Entende? Esse lugar, ele moveu uma mínima coisa para te ajudar e você quer dar o dobro para essa pessoa, né? Que no caso é esse lugar, né? Vamos usar o sentido figurático de novo. Então pensa nisso, sabe? Se você já teve alguma experiência aí na sua vida de fazer demais pelos outros, mais do que eles podem fazer por você ou mais do que eles fizeram, comenta aqui embaixo essa experiência. Como é que você reagiu diante a isso? E o que você achou da minha história? Comenta aqui embaixo. E agora eu vou tomar meu cafezinho sem açúcar e ficar de boa aqui na minha casa. Valeu, galera!